Olá, eu sou Ronaldo, sou aluno do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, do campus de Sobral. E hoje, neste vídeo, eu irei falar um pouco sobre a física na Idade Média, falar um pouco sobre a sua história, o seu contexto, apresentar um pouco dos cientistas que fizeram parte deste tempo, deste período. Então, os objetivos deste vídeo nada mais é que discutir e entender a história da física na Idade Média, conhecer os principais cientistas desse período, bem como as contribuições para a física de cada um, reconhecer o estudo da história da física como instrumento facilitador da aprendizagem. E antes da gente entrar neste assunto, é muito importante nós nos pormos no local onde aconteciam esses acontecimentos. Então, antes de adentrarmos nessa viagem da física, nesse período, é muito importante nos inserirmos no contexto histórico da Idade Média. Então, o que foi a Idade Média? Bom, a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 d.C. marcou o fim da Antiguidade e iniciou o período conhecido como Idade Média, que perdurou até o ano de 1453, com a queda do Império Bizantino. Bom, neste período, boa parte da literatura grega foi perdida, dando início à chamada Idade das Trevas. Foi um período onde a Igreja era responsável pelo conhecimento difundido e por essa razão houve pouco desenvolvimento das ciências, pois a Igreja se interessava muito pelo estudo da filosofia e as observações e experimentos sempre ficavam em segundo plano. A maioria do homem medieval não sabia ler nem escrever. Isso era apresentado à literatura já nas universidades. Neste período histórico, o desenvolvimento da física mudou dos físicos gregos para os físicos do Oriente Médio, principalmente os árabes. Isso se deu porque boa parte do conhecimento grego foi perdido durante a conquista do Império Romano pelos bárbaros. Então, nestes conflitos, muita coisa foi se perdendo, muita coisa foi queimada, bibliotecas e fontes históricas foram queimadas. Então, coube aí ao Oriente Médio guardar o conhecimento grego que já estavam com eles, já estavam em suas posses, e ali fazer uso nos seus novos experimentos, e ali conheceram muitas outras coisas. Então, por essa razão, o povo árabe e a língua árabe se tornou a língua oficial da ciência e da filosofia entre os anos que vão de aproximadamente 800 a 1300. Os árabes eles foram responsáveis pelo desenvolvimento da álgebra e os mesmos introduziram os algarismos arábicos que facilitaram as operações aritméticas da época, principalmente com a noção do zero. Foram desenvolvedores e difusores da trigonometria esférica, além de serem responsáveis pela construção de vários instrumentos para observações astronômicas, além do aperfeiçoamento do astrolábio. Segundo a Unesco, os árabes foram responsáveis pela criação da primeira universidade. E aqui eu queria destacar um pouco dos principais cientistas árabes. O primeiro que eu gostaria de falar é o Al-Khwarizmi. Ele é natural de Uzbequistão e escreveu um livro sobre os números hindus e é considerado o pai da álgebra. Podemos citar também Al-Hazen, um dos maiores cientistas medievais árabes. Al-Hazen costumava ser chamado de Ptolomeu II, ou ainda o físico. Ele é mais conhecido por suas contribuições à ciência da óptica e seu trabalho mais conhecido é o livro de óptica, que foi escrita em 7 volumes. A teoria mais importante e influente deste trabalho foi a teoria da visão-intromissão, que também foi sugerida por Aristóteles. A teoria dominante, no entanto, era a teoria da extremissão ou emissão proposta por Ptolomeu por Euclides em sua ótica. Seus argumentos contra a teoria de emissão era que os raios dos nossos olhos não poderiam alcançar estrelas distantes do momento em que abrimos nossos olhos. E, portanto, não poderíamos vê-los imediatamente como podemos. Al-Hazen também apontou que os olhos poderiam ser ofuscados olhando diretamente para uma luz muito brilhante, o que provavelmente não aconteceria se os olhos emitissem raios para ver. A gente pode destacar também outros cientistas, como Al-Kindi, um dos principais escritores importantes sobre a óptica geométrica no mundo islâmico, Avicena, que observou se a percepção da luz é devido à emissão de algum tipo de partículas por uma fonte luminosa, e também ele concluiu que a velocidade da luz, assim sendo, seria finita. Nós também podemos destacar o nome de Al-Biruni,
Foi o primeiro a aplicar o método científico experimental, a mecânica, descobriu a relação entre a densidade de um objeto e o volume de água deslocado por ele, e abas infirmas, que constituiu uma versão primitiva do paraquedas. Assim, nós podemos passar para a física entre os europeus. Bom, a vida na Europa foi quase sempre insegura e economicamente difícil neste período, principalmente na primeira parte do período medieval, que mantinha o homem voltado às dificuldades do seu dia a dia. Então, o primeiro período medieval, ele trouxe uma concepção por um homem muito difícil, onde a ciência era pouca vista, pouco difundida. Então, o homem ali, ele se preocupava muito com as preocupações do seu dia a dia. E grande parte disso se deu à grande influência da Igreja Católica, né? Ela, como foi a única instituição que não se desintegrou na queda do Império Romano, manteve o que restou de sua força intelectual, especialmente através da vida monástica. Então, coube à Igreja Católica um papel de assumir, assim, a educação. Então, ela muito se interessava pela filosofia, pela astronomia, mas, assim, todos os conhecimentos que embargavam, que ali ela cuidava, tinham que passar pelos moldes e a ótica da visão da fé e da razão. Por conta disso, esse tempo tomou o nome de Idade das Trevas, porque pouco conhecimento foi produzido pelos europeus neste tempo, mediante que a Igreja ela detinha para si o controle da educação. Então, ela se esforçava pelo estudo da filosofia e deixava a experimentação e as ciências em segundo plano. Mas, por assim dizer, né, a Igreja ela teve um papel muito importante também na construção de universidades, onde ali difundia o seu estudo da escolástica. Durante o século XII, a ciência começa a voltar para a Europa, a partir do surgimento de novas universidades, que aqui a gente destaca a Universidade de Cambridge e de Oxford. Bom, e o trabalho realizado dentro dessas universidades medievais contribuiu muito para a evolução do conhecimento científico, que seguiria séculos depois. A gente pode destacar o grande papel que as universidades desenvolveram para o desenvolvimento do saber científico e da propagação da ciência na Europa. Né? Com a retomada das universidades, todo o saber que os árabes vinham construindo, né, seja pelo conhecimento grego ou mesmo pelas suas próprios experimentos e experiências, né, foi trago novamente para a Europa e aí discutido nos bancos das universidades, trazendo a ciência de volta para os povos europeus. E entre tantos os cientistas que nós podemos destacar, dentro do ambiente europeu, destaca-se Santo Agostinho, que em suas mediações sobre o tempo concluiu que este era apenas discernível pelo espaço e pelo movimento, além de sua paixão pela astronomia. Tomás de Aquino, que em seus estudos tentou conciliar ideais de Platão e de Aristóteles, fundador da escola tonística, era considerado um dos principais representantes da escolástica. A gente pode também destacar o nome de Mohamed Al-Fazari, que era filósofo, matemático, astrônomo, muçulmano, né, que foi o provável inventor do astrolábio. Esse aparelho de cálculo e medida passou pelas mãos dos gregos e também dos árabes, que o usaram e trouxeram para a Europa na Idade Média. Era usado com diversos propósitos, servia para medir a altura e a posição dos astros, sendo útil para a navegação marinha, mas também era capaz de medir alturas e profundidades, e foi usado inclusive para registrar tempo e até para gerar horóscopos. A gente também pode destacar a grande contribuição que Robert Grosseteste ele deu para a ciência neste tempo. Ele estudou na Universidade de Oxford e, baseado em Aristóteles, ele estimulou a especular e escrever sobre a metodologia da pesquisa científica. Então, para ele, a ciência começava com a experiência dos fenômenos pelos homens, e a sua finalidade seria encontrar as causas para estes fenômenos. A gente também pode destacar o cientista Jean Buridan, que era o filósofo e religioso francês. Ele foi muito importante porque ele seguia uma das correntes de pensamento daquela época, que era a teoria do ímpeto, que mais para frente nós vamos ver um pouco.
Nós também podemos destacar Guilherme de Ockham, que foi o representante da escola nonina, autor do princípio de Ockham e da navalha de Ockham. Podemos destacar também o nome do cientista Roger Bacon, que era filósofo inglês, seguidor da ordem franciscanas e intimamente ligado ao empirismo, que defende que a experiência sensorial é o que produz em nós o conhecimento. É atribuído a Roger Bacon, que era discípulo de Grosseteste, a explicação de que o fenômeno do arco-íris é devido a apenas imagens do Sol, desvanido em inúmeras gotículas de água, e que suas cores eram consequência de um fenômeno subjetivo produzido pelo olho. Coube também a Roger Bacon um grande estudo na óptica geométrica, onde ele chegou a construir lentes e a sugerir os seus empregos em espetáculos teatrais. É também atribuída a ele a invenção dos óculos, onde se tornou o precursor do telescópio. Admitiu também que a luz estava de um certo tempo para se propagar, ou seja, a sua velocidade era finita. Como corrente de pensamento na Idade Média, eu trouxe aqui para a gente discutir hoje dois assuntos que foram muito pertinentes para este tempo. O primeiro era a ideia do geocentrismo, um dos temas mais debatidos ao longo da história, sempre foi a organização do sistema solar. E durante toda a Idade Média sempre se acreditou no geocentrismo, que detinha onde a Terra era o centro do sistema e todos os outros planetas, inclusive o Sol, eles giravam em torno da Terra. Então, durante toda a Idade Média se acreditou-se, defendeu-se o sistema geocêntrico. Essa ideia foi prorrogada por Ptolomeu e foi muito aceita pela Igreja Católica. Mas já ali no final da Idade Média, um novo ideal foi levantado, que foi a teoria do heliocentrismo, que defendia que não era mais a Terra o centro do sistema, mas o Sol. E a partir do Sol, todos os outros planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele. Essa ideia ela foi muito rechaçada pela Igreja, foi muito discriminada, foi muito mal falada, mas a gente pode ver com o passar da história que ela foi comprovada cientificamente e houve grande abertura da comunidade científica para este ideal, que acabou sendo aperfeiçoada anos depois por Kepler, Newton e Galileu. A gente pode destacar também como corrente de pensamento para este tempo a teoria do ímpeto. A teoria do ímpeto ela versava sobre a causa fundamental de um movimento, especialmente de projéteis. Ela tentava explicar mais ou menos que após um objeto sido lançado, o seu movimento continuado era devido a algo interno. E esse algo interno foi dado o nome de ímpeto, que era doado pelo lançador no momento do tiro. Este ímpeto ele se perpetuaria se não houvesse a tendência natural do corpo de cair no chão ou se não houvesse contato com outros objetos. Essa teoria foi o primeiro passo em direção ao moderno conceito de que hoje nós conhecemos como a teoria da inércia. A teoria do ímpeto foi fortemente difundida por Buridan, e ele falava que um objeto com mais peso teria mais ímpeto do que o objeto mais leve, considerando-se a mesma velocidade. Essa maneira de pensar tornou-se um antecessor às concepções da inércia, do momento linear e da aceleração. A gente pode concluir que a ciência se manteve firme, mesmo diante das adversidades que ela enfrentou durante todo o período da Idade Média, seja pela perda do conhecimento, oriunda da guerra, oriunda dos conflitos que queimaram a literatura grega, e grandes bibliotecas, mas a gente pode ver que a ciência ela teve o seu poder de perdurar. O conhecimento adquirido pelos árabes, oriundo dos gregos, foi ali mantido e preservado e difundido entre eles, o que mais tarde voltou para a Europa e pôde-se continuar esses estudos. Então, a Idade Média ela contribuiu bastante na história da ciência e da física, principalmente na área da óptica, onde grandes avanços e grandes mentalidades foram ali sendo levantadas. Nós podemos perceber que a história ela guarda consigo grandes elementos que nos provam que a ciência ela tem este poder de perdurar,
ela tem este poder de vencer as crises, como tantas outras crises ela já venceu. Então nós reconhecemos aí o poder da história mediante aquilo que nós conhecemos hoje. Se hoje a ciência ela é firme, consolidada no nosso meio, é porque muito foi lutado, muito foi visto e muito foi contribuído por pessoas, civilizações, para termos a ciência como nós temos hoje. Vemos aqui então o quanto é importante estudar a história das ciências e o quanto ela nos leva a entender o que há por trás desta ciência que muitas pessoas a desconsideram. Quando a gente ouve falar na física, muitas pessoas colocam já assim uma parede dizendo que a física é difícil, a física só tem cálculo, física só tem fórmulas, mas pelo contrário, a gente olhando para trás, a gente olhando para a história da física, nós vamos ver também as lutas e as conquistas que esta ciência passou para trazer hoje o conhecimento que nós temos em nossas mãos. Então é muito importante nós olharmos para a história e reconhecer os marcos da ciência, os seus avanços, o que possibilitou a nós termos as ciências que temos hoje. Então nós concluímos esse vídeo de hoje reforçando o poder que a ciência tem de vencer as adversidades e ver que a história muito contribuiu e contribuirá para o desenvolvimento da ciência, não só nos ambientes escolares, mas em todo o nosso cotidiano. Obrigado.